Que a paz esteja com vocês, que Jesus nos abençoe, ilumine nossos passos e os nossos corações. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de perguntar do trabalho da Eli, do trabalho que foi feito? Se alguém tem alguma dúvida, podem perguntar. Eu quero, dona Araci. Eu queria saber se quando a gente começa a rezar, né, pedindo para desmaterializar as coisas que andam acontecendo, porque eu ando recebendo bastante energia, assim, então estou pedindo. Essas coisas podem se materializar, aparecer, por exemplo, começar a aparecer bicho morto, as coisas de trabalho? Pode. Não necessariamente, mas um alerta. Os espíritos podem te levar essa informação através dos animais, através dos bichos, através de alguma informação, para que você preste mais atenção no que está acontecendo na sua volta. A materialização, eu digo assim, você vai aparecer bichos mortos, casos que não deveriam aparecer, e aí chama a sua atenção. Isso pode acontecer E aí, o que, como que a gente tem que fazer? advertência. Para ir trabalhar mais, rezar mais, pedir. Trabalhar mais. Se é no reino dos animais, então você vai ver que os trabalhos vieram deste reino, ok? A gente tem alguma intuição naquilo que a gente percebe, que a gente vê por essas informações trazidas pelos espíritos. Como pode vir de uma forma mental, a gente pode ver na mente. Os dois casos podem aparecer. É, porque nunca tinha acontecido isso. Hoje, tem um lugar que é impossível. Apareceu, assim, uma pomba morta, seca, desse tamanho, num lugar onde eu vou toda hora. Não tinha como estar ali ontem, alguém ter jogado. Eu moro no 7º andar, ninguém vai tacar ali para cima. Como que vai acertar aqui? Não tem poste na frente da minha casa, não tem. E ando rezando isso, e ando vendo bastante coisa feita, mas nunca tinha visto esse tipo de material. E o negócio não estava nem fedendo. Eu falei, gente, acho que mostrou da onde que estava, que já deviam ter feito, né? O que estão fazendo. Você tem desmanchado, assim, trabalhos Bom, das pombas? das pombas, tudo. Reino animal, reino de tudo, né? Então, Mas nunca tinha visto assim materializado para me mostrar, sabe? é um trabalho feito assim nos animais que voam, é uma maneira de te impedir de você se levantar, de você voar, de você crescer, como trabalhos de animais que se rastejam, que andam no chão. Então, é uma advertência para o médium, é uma colocação assim, porque precisa despertar você da onde que está vindo esse tipo de vibração, ok? Tá bom, obrigada, viu? Nós estamos vivendo um período da humanidade que nós estamos voltando lá na época de Moisés, do Egito. Parece que esse povo todo resolveu encarnar. Aqueles que faziam suas oferendas nas pombas, faziam oferenda que era mais ou menos assim. Quando você tinha uma dívida pequena, você oferecia uma pomba. Aí o pitonisa ou o sacerdote mandava você fazer uma oferenda com uma pomba, que era um trabalho que era feito de oferenda com as pombas. Por isso que Jesus expulsou os vendilhões do templo, porque eles ficavam ali vendendo pomba e bicho para fazerem trabalho. E aí, quando o trabalho é um pouquinho maior, aí eles pedem o carneiro. Aí é o carneiro que ia para fazer a oferenda. Aí, quando o trabalho era um pouco maior, exigia mais, aí pediam um boi. Aí pediam um boi. Aí a oferenda era aquele derramamento do sangue e tudo mais. Aí, quando você cometia um pecado extremamente grave, aí você tinha que fazer uma oferenda humana. Mas aí o endividado, nunca ele se oferecia a si mesmo, ele sempre mandava o escravo, porque o escravo não tinha alma, a mulher não tinha alma. Então, tinha essa classe de elite que não morria nesses rituais macabros daquela época. Mas
as mulheres, que eram as oferendas mais fáceis, porque elas não tinham alma naquele tempo, e também o humano. Então, isso sempre existiu. Nós vemos numa época agora que parece que esse povo todo que estava no Egito, esse povo que fugiu, que andou por aí, por onde andou, parece que resolveram voltar a encarnar-se novamente. Mas isso é a lei da evolução. É a lei da evolução. A alma pode ficar muito tempo. Conta o processo reencarnatório, se a alma não está pronta, ela reencarna uma, duas reencarnações para ver se ela melhora. E aí ela volta para resgatar aquele passado dela, que pode ter ocorrido há 1000 anos atrás, ou até mais, porque ela estava despreparada. Então, ela volta para resgatar esse trabalho, para vivenciar. Mas ainda nós somos muito aturdidos, muito perdidos. A informação que deveria ter da doutrina dos espíritos, da mediunidade, ainda ela não acrescentou na vida das pessoas. A mediunidade ainda ela é vista de uma forma negativa, onde não se dá o conhecimento adequado para os médiuns, porque a doutrina dos espíritos é a educadora do ser. Ela vem para educar, moralizar e preparar o espírito para uma lei de progresso. Mas o processo reencarnatório, a alma chega aqui e ela às vezes não tem ou não encontra o devido preparo. Então ela volta às raízes de reencarnações passadas por desconhecer que aquilo que ela fazia estava equivocado ou errado. Mas isso é muito comum nas nossas épocas que nós estamos vivendo agora, as magias negras e tudo mais. Inclusive, a nossa aula de hoje, mais um pouco, será sobre magia negra. Então, o que é um magro negro? Magro negro nós podemos dizer que pode ser um médium encarnado, como um médium encarnado que trabalha junto com o espírito desta ordem altamente enegrecida. Mas sempre vai haver ajuda do encarnado para o desencarnado. Sempre. O espírito sozinho, da onde ele tiver, o magro negro, aonde ele tiver, ele não consegue fazer um trabalho sem a intervenção da energia humana. Ele precisa, de alguma forma, usar esta energia humana, que é a nossa vitalidade, o ectoplasma. E aí esses espíritos maldosos, maus, perversos, então eles se tornam sugadores, espíritos que vêm para tirar nossa energia, causar todo tipo de dano, porque eles não conseguem trabalhar sem o devido valor do ectoplasma, porque ele é importantíssimo para a cristalização ou para a realização dos trabalhos dentro desta ordem. Então, o que acontece com o médium que ele quer fazer uma maldade, uma magia, um trabalho, quer numa pomba, onde quer que ele queira fazer? O que acontece com ele? Ou esse médium tem uma equipe de trabalho com ele que lhe assessora, que dá vida para que ele realize aquele trabalho, ou o espírito, que é mau, que é um magro negro, ele vai usar o ectoplasma humano das pessoas viventes na Terra, que passa a ser um tipo de obsessão complexa, porque eles acabam retirando todo o fluido da criatura encarnada, porque ele precisa dessa junção sempre, sempre para fazer o bem. Nós precisamos dessa junção. Se nós quisermos curar, aliviar, balsamizar, socorrer os espíritos, socorrer a nossa casa, nós quisermos fazer qualquer bem, necessariamente nós temos esta junção.
Nós compartilhamos essas energias nossas, humanas, vivas, com a energia dos mortos, para podermos realizar todo o bem que desejamos. E da mesma forma, a alma maligna, quer encarnada, quer desencarnada, ela também precisa compartilhar essa energia com os espíritos ou vice-versa. É sempre entrelaçados, um com os outros. A diferença de nós médios espíritas é que nós estudamos, nós estamos pesquisando como isso funciona. Nós nos preparamos à luz do Evangelho, porque o Evangelho, segundo o Espiritismo, não é para estranho, é para nós, médios. Não é para a rua, não é para ninguém que está do lado de fora. O Evangelho, para nós médios, é a diretriz segura para não nos equivocarmos, para cumprir a nossa missão com a seriedade e a nobreza de caráter que nós precisamos. Mas nós médios nos preparamos para prestar um auxílio aonde quer que esteja a dor e o sofrimento. E para isso o médium precisa estudar. Precisa estudar. Isso eu vou falar eternamente, e depois de morta também, se eu tiver um médium para falar, logicamente que eu vou falar a mesma coisa. Incorporo no médium, vou falar a mesma coisa. Tem que estudar, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que estudar. E vou ficar batendo nessa tecla, porque é uma realidade. Porque quando o médium tem um conhecimento, ele é seguro. Ele não tem medo. Ele tem certeza do caminho a percorrer. E é uma diferença muito grande quando o médium não estuda e ele ouve aqui aquilo que fala, porque tem no computador, porque ele entra em tudo que é canto e revira tudo do avesso e aprende tudo que é coisa. Então, o que acontece? Ele, às vezes, não tem um discernimento da profundidade da doutrina dos espíritos. Porque quando nós estudamos profundamente o livro dos espíritos, o livro dos médios, Gênesis e o Evangelho, e o Céu e o Inferno também, obras póstumas, quando nós estudamos essas obras, ela vem nos informar e nos orientar um caminho seguro. Seguro. Já ouvi muitas vezes as pessoas, espíritos, assim, eu não consigo estudar Gênesis, eu não consigo. Gente, pega um pedacinho, lê um trechinho, vai lendo aos poucos, que vai desenvolvendo a sua mente, e à medida em que você lê, você vai aprendendo. Eu estou aprendendo todos os dias, porque eu troco minha obra básica, eu compro uma obra nova sempre para mim comprar, para mim estudar, porque eu risco, eu estrago meus livros, eu encho de figurinha, eu risco de todas as cores, e aí, quando eu já não tenho mais onde riscar, eu tenho que comprar uma obra novinha para mim. Aí eu compro uma obra novinha, mas riscar de novo. Então, é um eterno aprendizado. E tem hora que eu paro e falo comigo, nossa, Araci, como você não viu isso antes? E eu tenho a felicidade que quando eu estudo, assim, encontro alguma coisa, eu ligo para minha amiga. Ele, escuta, olha o que eu encontrei. Não que a gente não viu, olha que a gente não percebeu, olha que nós fizemos isso aqui que foi errado, que nós temos que mudar. Quantas e quantas vezes eu telefono para a Eli e falo, Eli, nós temos que retificar isso. Isso daqui tem que ser reensinado. Precisamos melhorar esse ensino, Eli. Nós precisamos bater nessa tecla. Nós, não que ensinamos errado, mas nossa ignorância foi muito grande. Porque só sabíamos até ali mesmo. Sabemos mais daqui para frente. Então, esse aprendizado, ele é de suma importância. Mesmo que um dia não tenha eu e não tenha o Eli, que vocês se tornam um Araci e uma Eli na vida.
Porque as pessoas precisam de informação. Elas precisam. Igual a vocês, se vocês começarem a analisar, e vocês observarem há 4 anos atrás, há 5, há 10, olha como que você estava em relação à sua mediunidade. Olha o quanto que você cresceu com a informação. Porque eu e ele somos informação. Isso é uma forma de ensinar. Mas quando você para e vê o quanto você se reconstruiu, se refez, cuidou da sua família, cuidou dos seus entes queridos, deixou de ter faniquito, deixou de ter preconceito, deixou de ter medo do demônio, medo da morte, medo de Exu, medo de pombagira, medo de magro negro. E começou a temer você, porque a pior pessoa somos nós mesmos, que estamos em alta reforma. Aí a gente olha para ela e fala, nossa, eu preciso me mudar, eu preciso me modificar. E quantas vezes nós deparamos, eu e Eli, e falamos assim, nós temos que mudar agora o nosso perispírito. Nós temos que mudar o DNA. Porque nós ficamos curando o corpo, curando o corpo, curando o corpo, e muitos deles não foram curados. Mas a cura está na alma. A cura está no nosso DNA. Então, ainda nós temos um caminho a percorrer para o aprendizado da mudança fluídica da nossa alma e a reconstrução de um novo DNA. Então, nós temos muito, próximas encarnações, nós temos muito que voltar e estudar, e eu gostaria muito de voltar e continuar estudando isso que eu gosto de estudar. Mas vamos falar de alguma coisa que é muito importante. Para avaliação, a palavra julgo. Jesus falou assim, aquele que me segue, o jugo é leve e suave. E daí você lê outros textos no Evangelho, e ele vem falar assim, eu até postei no grupo de segunda-feira, que vem falar que aquele que não segue na moral, que não segue o conselho, que não se melhora, nós vamos ser colocados de uma maneira que vamos ser esporeados com espora, com o freio e com o chicote. Está lá no Evangelho. É um trecho pequenininho. E se o espírita não meditar nessas simples frases, o que ele falou para nós? Falou o seguinte: ou você se melhora, você se corrige, ou você cairá na mão dos seus obsessores, daqueles a quem você está endividado. Porque os espíritos bons, superiores, eles não vão vir nem colocar o chicote de nós, e nem nos frear, e nem nos colocar espora. Eles não vão fazer isso. Mas os espíritos inferiorizados, as almas malignas, as almas perversas e vingativas, elas vão fazer isso. E Deus permite? Permite sim. Porque é uma forma de você se corrigir e fazer a bendita caridade que a maioria, 99,9% dos espíritas, não entende que a caridade é espiritual. A caridade nossa é espiritual. Porque esses espíritos que estão nos colocando o freio, isso aqui nós estamos falando de uma maneira rústica. Mas o que é o freio? São aquelas vibrações que te seguram, que não te deixam estudar, que não te deixam aprender, que não te deixa você realizar, que não deixa você sair, que não deixa você fazer nada, que te segura, que te impede, que neutraliza, e que você passa 1 ano, passa 2, passa 3 e não sai do lugar. Então você estava com o freio. E quem te freia?
são os seus obsessores. São os nossos adversários, contrários. Então, se o médium não tirar, se o médium não aliviar, se o médium não socorrer aqueles espíritos, ele vai continuar sendo usado no freio. O que é espora? A espora nada mais é as rosetas da espora, quando bate num cavalo, para dizer para ele: pula, vai para frente, anda, se mexe. Então, quando nós passamos pela espora da dor, do sofrimento, é uma maneira de dizer: se mexe, médium, se mexe. Você não vê que você já está de freio e já está de espora? E aí, mais embaixo, duas paralelas de letra, está escrito: você será chicoteado. Quer dizer, você se melhora até esse texto. Entra lá no terceiro ciclo, que você vai encontrar esse texto do Evangelho lá para meditação. E nós, espírita, ouvimos aquilo ali passar batido, porque nós não entendemos, não meditamos, não avaliamos. E quem é de nós aqui que não está no freio? Qual de nós aqui não está na espora do sofrimento? E qual de nós não estamos sendo chicoteados todos os dias? Dói aqui, dói ali, dói aqui, dói ali. As bordoadas. Muitos estão recebendo a bolhadeira, que é um chicote com umas bolinhas assim, ó, bem grandona. Não é esse chicotinho pequeno, é as bolinhas da do sul. E aí faz assim. Quero ver que você não segura as bolhadeiras, joga no chão e a gente bate o nariz no chão. Então, isso é o texto do Evangelho, que nós estamos aqui para modificar, elaborar e construir um mundo melhor. E que todos os médios da última hora estão sendo chamados. Que nós seremos chamados, Jesus disse. Todos serão chamados, as crianças, os médios velhos. Nos últimos tempos, todos serão chamados para cumprir o mandato da mediunidade. Por quê? Porque só a mediunidade pode nos tirar do açoite. Só a mediunidade pode nos tirar do freio. Por quê? Porque quando o médium estuda, ele compreende que os espíritos têm o direito de cobrar. E nós temos o direito de aliviar e balsamizar os nossos obsessores. E que fora da caridade não tem salvação. Então, são palavras-chave da doutrina dos espíritos, chave. Mediunidade, caridade. E nós não compreendemos esse ensino dado pelos espíritos. Nós, médios, temos muito que trabalhar por nós. Porque o açoite não vai vir lá de fora. Nem o freio vai vir lá de fora. Vai vir dos cobradores internos, vivos e mortos. Daqueles que estão dentro da nossa casa, dos médios desequilibrados, dos médios doentes e enfermos da nossa família, dos médios com defeitos morais e espirituais. Então, para apaziguar tudo isso e acalmar, o médio tem que trabalhar. O médio tem que trabalhar. Só que nós estávamos ainda voltados na época da história da humanidade, aonde se procurava um médium para benzer, para rezar, para ajudar, para comer, até hoje. Até hoje. Eu acho que 50%, na minha avaliação, dos médiums, eles gostariam de trabalhar com a mediunidade para cobrar, para vender a mediunidade. E no meu entendimento, 50%.
Porque a pessoa acha que ela é médium, ela vai curar as pessoas, ela vai cobrar, ela vai fazer isso, ela vai fazer o comércio da mediunidade. E quando a doutrina fala que não, nós não somos isso, nós não somos comerciantes da mediunidade, nós não vendemos a nossa mediunidade, porque a mediunidade ela é íntima e particular. Se você quiser curar você para a próxima reencarnação, você tem que tirar o máximo agora dos seus obsessores. Você tem que fazer o melhor, você tem que trabalhar. Agora, o trabalho, eu entendo necessariamente que ele precisa de educação, de informação da ciência espírita. Sem essa informação, sem esta orientação, a gente anda em círculo. Eu andei em círculo. Uns 30 anos da minha existência com a mediunidade, eu andei em círculo. Porque esse ensino que hoje eu me esforço para fazer chegar às criaturas, foi o que eu não tive. Eu via todo tipo de orientação. O que eu mais ouvia dos espíritos era que eu tinha que trabalhar. Era que eu tinha que trabalhar. E eu saí para trabalhar. Eu trabalhei muito. Eu ia em abrigo de velho, hospital psiquiátrico, eu ia em evangelização infantil, eu ia no centros espíritas de sábado a domingo. Eu trabalhei. Não posso dizer que eu não trabalhei. Só que eu não entendi. Eu não entendi. Então, quando tudo deu errado na minha vida, tudo virou de cabeça para baixo, aí eu questionei, poxa, lá vida, eu trabalhei? Eu trabalhei. Onde que eu errei? Aonde que eu errei? Porque eu sou dessa, eu questiono a mim mesma. Aonde que eu errei? Aonde que está o erro? E eu ouvia dos meus protetores, vai estudar assim. Eu falava, poxa, lá vida. E eu abaixei a minha cabeça e estudei às 5, 10 horas, 12 horas por dia. Porque eu queria a resposta. Aonde que eu errei? Aonde que eu teria errado? Porque a informação que eu tinha que trabalhar e fazer bônus horas. Então, eu trabalhei e fiz bônus horas, só que isso também não funcionou. Porque os meus obsessores, meus inimigos, meus adversários, os espíritos que me odeiam, toda essa dor que eu deixei para trás nas guerras, por onde eu me meti, porque eu acho às vezes que eu sou um espírito meio guerreiro, meio briguento. Então eu deixei dor e sofrimento. E eu tinha que refazer a minha estrada. Então, só quando eu compreendi que a minha mediunidade era para mim retificar o meu erro, por onde eu passei, por onde eu errei, o que eu tinha que fazer. E só quando eu compreendi isto, eu girei o meu ensino. Eu mudei as metas. Quando eu estava indo para o sul, eu virei para o norte. E por isso que ainda, muitas vezes, as pessoas ainda não me compreendem. Quando eu falo que a nossa mediunidade é particular e íntima do médium. Porque eu sempre tive a mediunidade ostensiva. E aonde eu fui na minha experiência, todos os dirigentes me botavam para trabalhar, porque eu era boa nisso. Era um médium por excelência. Então, eu tinha uma capacidade muito grande de assistência. Eu socorria Deus e o mundo. Só que eu não socorria a minha casa. A minha casa. A minha
família, os meus filhos, os meus netos. Então, crescer com a mediunidade significa trabalhar para vocês mesmos. E vão trabalhar. Então, harmoniza a sua mente. Eleva teus pensamentos ao Criador. Suba nas estrelas. Suba nas estrelas, nos sóis, no firmamento, nas energias das estrelas da lua, do grande fluido cósmico universal. Ele é inerte. Ele trabalha com a minha vontade. Ele trabalha com o meu desejo, com aquilo que eu quero realizar. E neste momento eu rogo a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, que abra, Senhor, toda essa fonte de luz do cosmos e venha até o meu lar. E venha até o grupo de estudo, pesquisa e educação da mediunidade. E neste momento recaia, Senhor, sobre nós toda essa energia de Deus, dos espíritos superiores. E eu peço neste momento ao grande Mestre Jesus, às grandes ordens crísticas, aos espíritos superiores. Rogo neste momento às equipes espirituais do Espírito de Verdade, a equipe kardeciana, Senhor, a equipe de Bezerra, de Eurípides, Francisco de Assis, Joana d'Arc, Lacordaire Vianney, Senhor. Todos aqueles que possam nos ajudar. Rogo carinhosamente a minha equipe de trabalho. Evoco toda a minha equipe de trabalho. Evoco, Senhor, todos os elementares, todos os espíritos elementares, do fogo, da água, da terra, do ar, da atmosfera, do gelo, todos os trabalhadores, Senhor. Evoco todos os espíritos trabalhadores do vegetal, que eles venham até a mim, que tragam toda, Senhor, o fluido de cura das ervas medicinais, dos perfumes, da beleza da natureza, da produtividade, Senhor, do crescimento, que venham até a mim. Rogo neste momento aos espíritos do reino dos animais que trabalham, que auxiliam nas grandes dimensões de atividades espirituais. E rogo particularmente à minha equipe de trabalho. Evoque a tua equipe de trabalho sem preconceito, sem funiquito. Evoque os espíritos que te amam. Evoque aqueles que podem te ajudar. Evoque os pretos velhos.
Evoque toda a equipe Tupi-Guarani. Evoque os caboclos. Evoque os baianos. Evoque os boiadeiros. Evoque os africanos. Evoque o povo, Senhor do Egito, das Arábias. Evoque a equipe Gengis Khan da Europa. Os asiáticos. Evoque todo o povo norte-américa. Evoque a América Central. E evoque nosso povo do Sul. Nosso povo brasileiro, Senhor. Aqueles que amam a pátria do Evangelho. O coração do mundo. Que venham auxiliar a nós médios, aprendizes, na busca incessante do trabalho redentor. E neste momento eu abro na minha casa a bacia, Senhor, da lama astral, da regeneração, da redenção, Senhor, e da consolação. E rogo aos meus protetores, à minha equipe de trabalho, que comece a socorrer para dentro das minhas bacias, para o meu grande laboratório espiritual de transmutações, de modificações fluídicas, para fazermos a reforma íntima nas almas, vivas ou mortas. E eu rogo à minha equipe de trabalho que traga neste momento os espíritos viciosos, Senhor. Rogo que traga os dominadores, que é a minha equipe de trabalho, todos eles, para que neste momento use o magnetismo, as forças magnéticas, para atrair, trazer para dentro das nossas bacias todos esses espíritos desocupados, vazios, inúteis, inertes. Vai passando pela sua casa e vai trazendo a sua preocupação com os seus protetores, usando a força de atração. Use a sua mente, use a sua vontade, use o seu desejo e puxe e traga todos esses espíritos malfeitores que agridem, que roubam, que ferem, que maltratam, que julgam para dentro das nossas bacias. Vai trazendo, vai coordenando o seu trabalho. É você que dirige.
É você que administra o seu trabalho. Então, pense. É o seu pensamento que faz o comando. É o seu pensamento que realiza. Você precisa das energias cósmicas que são inertes e trabalham com a sua vontade. Traga o seu ectoplasma reservado. Toda essa combustão, toda essa energia animal, para você solver todos esses trabalhos de magia negra, todos esses trabalhos dos magos, que nada mais são do que médiums, que usam a sua mente para fazer o mal, que usam a sua vontade para prejudicar, que escravizam, que escravizam os espíritos perdidos nas ilusões da vida, espíritos perdidos na sexualidade, espíritos perdidos nos vícios, na bebida, na droga, na prostituição, na gula. Traga todos esses espíritos glutões, todos esses espíritos que te julgam. Traga os espíritos julgadores para dentro das suas bacias. Traga os espíritos orgulhosos, dominadores. Espíritos que querem o poder. Espíritos que querem mandar. E peça aos espíritos elementares do fogo e da terra que neste momento queime os ódios, queime as vinganças, queime esses desamores, queime essa inércia, queime essa preguiça, queime toda essa energia sexual descontrolada. Queime toda essa virose de câncer, de lepra, de reumatismo, de toda a doença do seu corpo. Tire toda essa força que atrai, esse magnetismo que atrai a influência negativa para o teu corpo, para a tua casa, para o teu filho. E agora vamos expandir forças elétricas, eletricidade para desintegrar todos esses fios. A eletricidade é para fora e ela vai queimando todos os fios. É como um fogaréu. Ela caminha e vai desagregando e vai queimando toda a matéria bruta, todos os pensamentos brutais,
todos os pensamentos e energias negativas que vêm até nós, vai tirando de todo o teu corpo, de todas as células, de todos os músculos, de todos os ossos, o sistema nervoso central. Retire da sua mente, quebre a dominação, use a luz, as forças eletromagnéticas expansivas, de ordem geral, elas são azuis. Vai desintegrando tudo isso e vai queimando. Limpe até o seu DNA. Tire as machucaduras do seu DNA. Tire a violência que está marcada no seu DNA. Tire os trabalhos feitos. Tire as magias, feitiçaria. Tire os vodus, que nada mais são do que a vontade de um médium. Muitas vezes ignorante da sua própria maldade. Mais cedo ou mais tarde terá que reajustar pela lei universal do crescimento. Passe em tudo que é seu. Use a energia expansiva, elétrica. Passe pelo seu computador. Passe pelo seu celular. Passe pelos seus papéis. Pelos seus documentos. Passe tudo o que tiver no seu nome. Passe no seu imposto de renda. Passe no banco. Passe no seu dinheiro. Passe nos seus recebimentos. Passe nos seus pagamentos. Que aonde tiver o erro, que neste momento seja retirado, desagregado, descondensado. Tire a cristalização. Tire toda e qualquer maldade humana. Desagregue o mal. E traga a luz. Traga a luz. Traga as partículas do amor divino. Irradie neste momento ao seu redor o amor de Deus, o amor de Jesus, o amor à doutrina dos Espíritos, o amor à mediunidade, o amor ao anjo guardião. E neste momento faça uma cúpula protetora para os seus filhos, para os netos e bisnetos, para a sua casa, para a sua propriedade, para o seu sítio, para a sua fazenda, para a sua fábrica. Tudo o que tiver no teu nome. Você não pode mexer na vida dos outros e nem o que está no nome dos outros. É no teu nome.
Traga prosperidade para você. Traga produtividade. Irradie produtividade. Irradie lealdade. Irradie trabalho. Irradie a honra. Faça com que tudo ao seu redor possa crescer, desenvolver-se como um cedro. Peça aos seus espíritos protetores que te venham em seu socorro. E neste momento eu rogo a toda a equipe do estudo, pesquisa, educação da mediunidade para levar todos os espíritos em todas as atividades neste momento. Rogo neste momento a Poseidon, capitão dos 7 mares, que leve todos os espíritos para as colônias espirituais. Rogo carinhosamente a mãe menininha do Granduá, para que ela socorra todos os médiuns, todos os caídos, combalidos e aflitivos, que sejam levados para suas colônias espirituais, para estudarem, aprenderem e evangelizar-se para novas reencarnações. Rogo a Pai João de Aruanda, para que neste momento recolha todos os espíritos para as colônias espirituais de Aruanda e tantas outras. Leve os médiuns para estudar e trabalhar, crescer e produzir, para que nasçam com a dignidade e a honra, Senhor. Rogo carinhosamente por todas as nossas equipes religiosas que comecem a recolher os católicos, crentes, evangélicos, místicos, esotéricos, budistas. Recolha os luciferianos, satanistas. Recolha todos os magos negros para as colônias espirituais, para estudarem, se prepararem para novas reencarnações. Rogo carinhosamente ao Espírito de verdade, para que recolha todos os espíritas. Recolha os espíritas caídos, combalidos, perdidos, falidos. Recolha todo esse povo espírita para colônias espirituais. Acorde todos os espíritas. Desperte para o chamamento espiritual. Desperte os médiuns. Desperte os trabalhadores da última hora. Que tenham força, coragem, luz para realizar, Senhor, as suas missões. Rogo carinhosamente ao anjo guardião de cada médium que os proteja aonde eles estiverem. Proteja seus lares, sua família. Proteja a sua mediunidade, para que cada dia mais sejamos dignos da misericórdia, do amor de Deus. E neste momento de alma enternecida, eu encerro as nossas atividades espirituais do dia de hoje. Abençoa-nos, Senhor.
dai-nos a luz. Muito obrigado por mais esse dia de vida. Hosana, hosana nas alturas. Paz na terra aos homens de boa vontade.